E se eu te disser que ver bem não tem nada a ver com ter o olho bom, e sim com aonde a luz cai lá dentro do seu olho? Hoje nós vamos descobrir em poucos minutos como e por que você usa óculos. Estatisticamente, metade da população brasileira tem algum grau de algum tipo de ametropia, ou seja, miopia, astigmatismo ou hipermetropia. E provavelmente você que está assistindo esse vídeo, por ter uma estatística muito grande, talvez seja uma dessas pessoas. Se você já tirou alguma vez o óculos e ficou tudo um borrão e você não entendeu absolutamente o porquê que isso aconteceu, nada mais foi do que porque a luz caiu fora do ponto onde deveria estar. Não é uma doença do olho em si. A visão perfeita não tem nada a ver com enxergar mais, e sim com errar menos. Mas o que é isso? Nada mais do que errar menos os pontos refletidos pela luz na frente do seu olho que chegam lá atrás na retina. O nosso olho é exatamente como uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora. A luz entra lá e quando ela está sem foco, a gente ajusta o foco. É isso que a gente faz aqui no consultório. Quando você está sentado nessas cadeiras, quando a gente está colocando todos esses equipamentos, nada mais é do que para tentar entender como é que a luz está chegando dentro do seu olho. Quando você está atrás dessa máquina, a gente troca alguns graus aqui e a gente consegue entender como exatamente a luz chega aqui atrás. A resposta do paciente se está ficando melhor ou pior. Mas o que é melhor ou pior? Quando eu mexo o grau, o pior ou melhor é só por causa que a luz foi colocada antes da retina ou depois da retina. Na hora que a gente acha um ponto que, opa, aqui ficou bom, nada mais é do que a luz que está chegando dentro do meu olho parando no lugar certo. O caminho que a luz faz para chegar lá no fundo do olho que é o problema, e não o seu olho necessariamente. Então, o que é enxergar e ver normal? Primeiro, esse desenho explica exatamente o que é um olho emétrope. O olho emétrope é um olho que não tem grau, a não ser o grau normal que a córnea e o cristalino vai causar. Então, a luz está viajando, vindo do horizonte. O que é o horizonte? Tudo que estiver a mais de 6 metros de distância. Ah, mas doutor, lá no consultório onde eu falo, não tem 6 metros de distância, nem pau, não tem problema. As nossas tabelas de Snellen ou aquelas digitais que você olha na parede, elas têm configurações para se adaptar a essa distância. Ah, mas por que tem que ser 6 metros ou ser adaptado? Por causa que a gente não quer que o cristalino, que é essa estrutura aqui dentro do nosso olho, que tem capacidade de se moldar e mudar de tamanho, quando faz contração do músculo ciliar que fica aqui nessa região, mude o grau. Nada mais, a gente sempre faz toda vez que aproxima qualquer coisa. Isso se chama acomodação. Então, quando a gente está olhando para o horizonte, ou seja, mais de 6 metros, o nosso cristalino é para, teoricamente, estar totalmente relaxado. Então, a luz que está viajando em linha reta em direção ao seu olho vai encontrar a sua córnea, primeiramente, depois vai encontrar o seu cristalino, vai viajar e vai chegar lá atrás na retina no ponto perfeito. Esse ponto é o que a gente quer que se encontre. A pessoa que está chegando no ponto da retina, exatamente na retina, nesse lugar aqui atrás no olho certo, especialmente na fóvea, que é o centro da mácula, a pessoa vai ver com nitidez. Como vocês podem ver, os raios chegaram e se encontraram exatamente. Esse é o olho emétrope. O que é o olho míope? O olho míope é um olho que tem poder de convergência maior antes de chegar na retina. Como vocês podem ver, agora que vocês já entenderam o que é um olho normal, vocês estão vendo que os raios estão se encontrando num ponto antes de chegar lá na retina. Pode ser por dois motivos. Pode ser porque a córnea, que é a estrutura aqui da frente do olho, tem muita força, ou seja, os raios chegaram nesse olho, tiveram uma refração muito além do necessário, e esses raios se encontraram antes de chegar aqui atrás na retina. Outro motivo que pode ser, doutor, minha córnea é normal. O olho pode ser muito comprido. Você entende que se o olho é muito comprido, esse raio, imagina que esse olho deveria ter esse tamanho aqui, chegar por aqui assim, aqui estaria chegando no ponto certo, né? Mas se o olho é muito comprido e muito grande, não está se encontrando no ponto certo. Então ele vai ter o que a gente chama de miopia axial. Esses nomes não vêm muito ao caso, mas pode ser uma miopia refrativa ou axial. Quando é refrativa é por causa que a córnea, que é muito curva, e quando é axial é quando o comprimento do olho, no geral, é grande. Ou seja, se está chegando antes, tudo que estava vindo de longe está borrado, né? Então para onde é que o míope tem problema? Para longe. Todo míope tem dificuldade de longe. O que o míope consegue fazer? Ver de perto, né? Se está vendo de perto, os raios que já estão fazendo a convergência de perto são ajudados e chegam lá na retina mais fácil. Por isso que você não vai ver pessoas que são míopes enxergando de perto com dificuldade. Geralmente eles gostam bastante, pois de perto para míope é show. O hipermétrope é o contrário do míope. O hipermétrope tem um ponto focal imaginário atrás da retina. Como vocês podem ver, os raios de luz não tiveram convergência suficiente e eles não se encontraram aqui atrás, na mácula, na região da fóvea, no lugar onde deveria para manter o foco. Então esses raios de luz não têm força suficiente para chegar no ponto certo e acabam não se encontrando. Esse ponto aqui a gente chama que é um ponto imaginário e por isso que a pessoa tem dificuldade, principalmente para que está perto. Isso é a mesma coisa que acontece, muito parecido quando a pessoa vira presbita, depois dos 40 anos mais ou menos, em que o cristalino não tem mais capacidade de fazer aquela deformação que ele faz para manter as coisas no foco, quando a gente aproxima uma coisa, e o grau fica lá para trás. Ou seja, quando a gente afasta o braço, a gente está afastando o braço de algum objeto quando a gente está olhando para ele, o pessoal que é presbita, a gente afasta o braço e esse ponto ele é trazido de volta aqui para a retina. Por isso que quando a gente afasta o braço, consegue voltar a enxergar, no caso dos presbitas, né? Então é muito parecido a pessoa que é só hipermétrope com a pessoa que está lá na presbiopia já. Por isso que a gente tem que fazer esse exame com essa distância correta, porque a gente não quer que o cristalino esteja agindo durante o exame.
Para vocês entenderem o que é o astigmatismo, eu tenho essa peça aqui que ela representa nada mais do que uma córnea. A córnea, que é a nossa primeira parte de proteção, que tem uma função tanto protetiva quanto óptica no nosso olho, ela precisa ser assim, perfeita. Tem que ter uma curvatura perfeita. Quando a curvatura dela não é perfeita, por exemplo, imagina que essa curvatura ela é um pouco mais curva do que essa aqui. O que vai acontecer? A luz que está vindo, por exemplo, aqui do meu refletor, a luz que vem em direção à córnea, é uma luz que está sendo espalhada vindo de todas as direções, né? Esse é um princípio da física. O que acontece quando ela encontra superfícies diferentes? A refração que acontece por causa dessas superfícies diferentes vai entrar lá dentro do olho de forma diferente. Então, se essa aqui é mais curva, imagina que essa camada é mais curva, a luz que entra vai fazer uma curvatura maior. Lembra no vídeo agora que eu estava explicando para vocês anteriormente o que é miopia e hipermetropia? Imagina essa curvatura maior e essa aqui menor. Essa aqui não vai chegar antes que essa aqui? Então, o que vai acontecer lá atrás? Múltiplos pontos, né? Essa curvatura aqui que era menor consegue um ponto mais lá atrás, essa curvatura que era maior, um ponto aqui na frente. Qual que é o ponto que eu vou enxergar? Nenhum, porque os dois não estão se encontrando. O ideal não é todos se encontrarem lá na retina no lugar certo. Por isso que acontece. Essa diferença, esses múltiplos focos ocasionados, a diferença da curvatura da córnea, você vai ter o astigmatismo. Ah, doutor, mas então como é que vocês fazem para consertar isso lá durante a consulta para a gente acertar o grau do óculos? A gente vai usar as lentes que são convergentes ou divergentes conforme a gente quer que faça a função lá dentro do olho para enxergar lá no fundo. No caso das lentes convergentes, como vocês podem ver, né, que são as lentes que a gente chama convexas, também tem o nome de convexas, e as lentes divergentes, que são as lentes côncavas. As lentes côncavas elas têm o poder de fazer com que os raios de luz se converjam a se encontrar, e as lentes divergentes côncavas têm de divergência, né? Então, convexas que vão se encontrar, côncavas vão se separar. Um olho hipermétrope, vocês já imaginam qual que a gente vai usar? Porque se o raio de luz está chegando atrás da retina, a gente quer que esse raio de luz chegue aonde? Exatamente na retina. O que a gente tem que fazer para que esse raio de luz que estão se encontrando atrás da retina se encontre em cima da retina nesse caso? A gente quer que ele aconteça antes. Então a gente vai usar lentes convexas, né, convergentes, porque a gente vai querer que esses raios de luz cheguem aqui nesse olho, encontrem com a lente, encontrem com a nossa córnea e com o nosso cristalino e se converjam exatamente aqui para trás da retina, né? Então esse é o papel que a lente convexa, né, ou que de convergentes faz. Essas são as lentes que a gente chama de lentes positivas. Então, quando você vê lá no seu grau, ah, doutor, meu óculos deu mais 2,5 com menos 0,25. Então, mais 2,5 é essa lente que foi usada para a hipermetropia. Foi para convergir, deu mais poder para a lente, para ela conseguir chegar aqui no local certo. E na miopia, é o contrário, é a lente divergente. A gente não quer que o ponto focal se afaste do centro e chegue lá na retina no lugar certo. A gente tem que levar esse ponto focal para chegar lá atrás na retina. Como é que a gente vai fazer isso? Vai botar a lente divergente, né? Ou a côncava. Então a luz vai chegar lá e em vez de ter já essa força toda, ela desvia menos, né? Porque ela faz com que... A gente já sabe que a córnea vai fazer força, né? Então a gente já vai divergir esse grau, né, para fora para ele trabalhar para chegar no lugar certo, sem estar chegando no lugar errado, que é lá no meio. Então essas são as lentes negativas. E aí você vai ver lá o óculos que você vai ter, às vezes, um grau que vai estar mais e outras que vai estar menos alguma coisa. No caso do menos, se você vê que na sua receita de óculos tem menos alguma coisa, menos 2, menos 1 na porção esférica lá, é porque você tem miopia. É o grau que a gente coloca para ajudar esse raio de luz que estão se encontrando antes da retina a chegar lá atrás na retina, no lugar certo. Ah, doutor, mas na verdade eu tenho astigmatismo. Astigmatismo a gente vai corrigir com lentes cilíndricas, só que a lente cilíndrica ela não é tão simples de entender numa questão em forma de desenho. A gente faz uma explicação de que a gente usa lentes cilíndricas porque elas têm uma capacidade de fazer as múltiplas regiões assim, de foco. Então ela consegue corrigir esse problema desses focos pequenos que estão longe aqui para conseguir trazer eles para o lugar certo. Uma questão física mesmo, de ótica. Mas se eu explicar para vocês, vocês já vão ficar mais perdidos do que vocês já estão com esse conteúdo de hipermetropia e miopia. Então acho que vocês entenderam tudo, né? Na próxima consulta com o seu médico oftalmologista, vocês já vão chegar dando aula, né? Espero que tenha sido assim mesmo. Se você gostou desse vídeo e acha que ele trouxe algum benefício, um novo conhecimento para você, considere se inscrever nesse canal. Fique ligado para mais conteúdo como esse que eu vou trazer sempre para vocês. Tchau!